à mesa a comer, disse-lhe Jesus. Diga assim comigo: quando estavam reclinados à mesa. Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Eles começaram a entristecer-se e a dizer uns aos outros: por acaso sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu-lhe e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu-os aos discípulos, e todos beberam dele. Disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que quem não beber mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber, novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galileia. Declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia com mais veemência ainda: que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse passada aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Coloque a Bíblia no teu assento, segura na mão dessa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, atravessa os corredores e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido. E sem sombra de dúvidas, ó Deus, nós estamos aqui para poder proclamar a Tua glória e viver, Senhor Jesus, a perfeição daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Portanto, Pai, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para que possamos ter um futuro de paz,
um futuro na sua presença, vivenciando, Senhor Jesus, a tua glória e a manifestação do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor Jesus, a tua igreja e todos aqueles que aqui estão, Pai, com grande sorte de bênção para louvor e adoração do teu santo e poderoso nome, pois assim nós oramos, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. Esta noite é uma noite que todos nós relembramos aquilo que Jesus ele fez por cada um de nós. Uma noite que veio para trazer transformação na minha vida e na sua vida. Uma noite onde nós precisamos entender que não é qualquer pessoa que pode se assentar à mesa com Jesus. Não é qualquer pessoa que pode desfrutar de um banquete, de algo sobrenatural, ao qual Jesus ele preparou para todos aqueles que se servem a Ele, que o buscam, que o amam. E mesa, ela é algo maravilhoso. Mesa, ela vai projetar o futuro. Ela vai fazer com que nós venhamos desfrutar de coisas maravilhosas. E todos nós, quando assentamos numa mesa, nós nos assentamos numa mesa para debater, para conversar, para poder realizar projetos, para poder realmente expor situações que vão levar o nosso futuro a viver coisas extraordinárias. E qual o futuro que nos espera quando nós não temos realmente uma direção, quando nós não temos um norte, nós não sabemos, vivemos uma vida conforme a nossa vontade. Nós não vamos desfrutar daquilo que realmente nos interessa, porque muitas pessoas acham que sentar numa mesa é apenas para comer, é apenas para se divertir, para se reunir, para depositar coisas em cima dela. E isso está completamente errado, porque a mesa é um lugar de projetos e intimidade. Repita assim comigo: mesa é lugar de projeto e intimidade. Você chama qualquer pessoa para sentar na sua mesa, na mesa da sua casa? Você não chama qualquer pessoa. Você só vai chamar aquela pessoa a qual você realmente tem intimidade. Pessoas que você realmente quer projetar algo para viver sonhos, realizações. Você marca a reunião e você chama a sua casa pessoas que vão realmente fazer com que você também venha prosperar naquilo que você tem buscado. Existem projetos, existem sonhos que não dependem unicamente, exclusivamente de nós. Existem projetos que são colocados à mesa para que nós venhamos realmente descrever o futuro ao qual nós iremos receber. Só colocamos em nossa mesa pessoas especiais. E essa noite, Jesus te chamou para sentar na mesa com Ele. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha saltado, você tinha se alegrado, você tinha realmente falado, glória a Deus, sabe por quê? Porque se Jesus te chamou para sentar na mesa com Ele, você não é qualquer pessoa. Agora, se você não está preparado para sentar na mesa com Jesus, você vai ficar triste, porque você só vai observar de longe, você não vai desfrutar do sonho e do projeto ao qual Ele preparou para ser vivido por você. Mas quando você entende realmente aquilo que Jesus Ele quer de você e fala para você, você é especial e eu te chamei para sentar na minha mesa, você se alegra. E eu vou falar de novo, Jesus só coloca na mesa pessoas especiais. Não, eu vou falar de novo até você entender. Jesus, olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, Jesus só coloca na mesa pessoas especiais. Agora olha para essa pessoa e fala assim, você é especial? Você pode não ser especial para essa pessoa que está aí do seu lado, mas para Jesus você é especial. Jesus Ele olha para você
E Ele fala para você: você é especial. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. E se Jesus te escolheu para estar aqui esta noite, sinto muito, meu irmão, sinto muito, minha irmã, mas você pode ter a certeza, você não sai daqui da mesma maneira qual você entrou. Porque Jesus, Ele te trouxe para sentar num banquete como esse, porque Ele está falando e liberando uma palavra profética para mim e para você. Eu tenho um propósito na sua vida. Propósito esse que não vai permanecer da maneira que se encontra, vai se cumprir, porque o Senhor já decretou a vitória sobre aquilo que você tem buscado. Só que hoje em dia as pessoas, elas depositam confianças em si próprias. Olha, que lindo! Olha, hoje Jesus está te colocando numa mesa, num banquete. Nós achamos que tudo isso é maravilhoso, que tudo isso é lindo, que foi dado de mão beijada para nós. Só que nós não entendemos o preço ao qual foi pago. Porque quando Jesus, Ele colocou ali os discípulos na mesa, eles estavam alegres, eles estavam ali realmente entregando a sua maior alegria, porque Ele sabia aquilo que estava preparado para eles viverem. E muito melhor do que ninguém, eles estavam ao lado de Jesus. Mas Jesus acabou passando desapercebido, porque neste momento Jesus estava triste, porque o futuro a qual reservava para Jesus era um futuro de dor, um futuro de incertezas, um futuro ao qual ele não conhecia na pele ou no seu corpo aquilo que ele iria passar. Um momento de tormenta muito grande, algo inimaginável que o ser humano jamais conseguiu viver. Só que a mesa da comunhão estava posta, e o que Jesus podia falar para eles? As últimas horas de Jesus na terra foram as piores momentos, momento de despedida, momento de tristeza, momentos de abandono, momento de ver e não ser ajudado. Como nós lemos aqui, Pedro falou: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. O Senhor Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. Ele falou: jamais eu te negarei. E na primeira situação, Pedro, ele nega Jesus. O abandono estava ali, momento de choro, momento de vale. E tem vales na nossa vida que só passamos nós e Deus. Não tem ninguém, não tem amigo que possa suportar o vale a qual nós estamos passando. Eu não sei qual vale que talvez você esteja passando, mas se você olhar na Bíblia Sagrada, todo ser que servia ao Senhor, que entrou num vale, nunca ficou naquele vale. Você não está entendendo nada. Jesus está falando: todos que entraram num vale não ficaram ali, porque conseguiram alcançar o outro lado. O salmista diz: ainda que se passares pelo vale de sombra e de morte, não temereis mal algum, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para você esta noite: eu não sei qual vale que você está passando, eu não sei qual tipo de luta que você está passando, mas Ele está dizendo para você: você não está só, você não está sozinho, eu estou com você. Você pode olhar e ver que pessoas não estão, mas Jesus está no controle. Jesus está te conduzindo para você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Mas infelizmente as mensagens pregadas que nós vemos na maioria das igrejas ou pela internet são mensagens que buscam massagear o ego do ser humano, falar para o ser humano que ele é um conquistador, que ele é uma pessoa que vai viver uma vida sempre nos altos montes, vai viver uma vida como Baruque, que queria os altos montes, mas os vales ele desprezou. Pessoas egoístas que querem apenas olhar para si próprio, porque quando nós confrontamos o pecado, o erro, a falha que todos nós temos, as pessoas saem, as pessoas não valorizam a mensagem, as pessoas elas ficam falando por si próprio. Eu não vim aqui para ouvir isso. E se você não veio para ouvir aquilo que Jesus está direcionando através do teu Espírito Santo, por que você está num ambiente como esse?
Ambiente onde há comunhão, ambiente onde há adoração, precisa ter transformação. Porque se não houver transformação, se não houver mudança, nós devemos ficar lá fora. Não tem por que nós adorarmos o Senhor aqui dentro. Mas se nós estamos aqui dentro, é porque nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. E quando eu e você buscamos a perfeição em Cristo Jesus, nós olhamos apenas para o alvo da nossa vocação, que é a salvação, a eternidade ao lado do Pai. E eu quero dizer para você hoje que eu não estou pregando aqui para qualquer pessoa. Eu estou pregando para um povo que vai morar no céu com Jesus. Um povo que está olhando a situação vivida, que engloba o mundo, mas que tem a plena certeza que está se desviando do pecado para poder ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pessoas que choraram, pessoas que passam por dificuldades, pessoas que passam por tormentas, mas pessoas que sabem que Jesus está no barco e que no momento certo Ele vai se levantar e trazer a bonança, trazer a alegria, trazer a paz, trazer a vida aonde há morte. Portanto, se você tem chorado, pode esperar, Jesus vai cessar o teu choro, porque há novidades de vida preparada para aqueles que servem ao Senhor. Você só precisa entender que um ego massageado não transforma ninguém. E quando o meu ego é massageado, eu não tenho transformação, porque eu não sei lidar com o elogio. O elogio é bom. Quem não gosta de ganhar o elogio? Quer ver eu tirar um sorriso de uma pessoa aqui? Você está linda hoje. Echatová. Quem é casado aqui? Cadê os varões aqui casados? Homens casados. Olha aí para sua esposa e fala para ela assim, ó, Echatová. Tem mulher que está falando assim, está me chamando de chata? Echatová em hebraico significa moça bonita. O que foi, pastor? Você não falou, pastor? Não quis falar em Chatová, né? Ou seja, o elogio, ele arranca sorrisos. O elogio, ele massageia e não traz transformação alguma, porque aquilo é uma alegria momentânea que se é vivida. Mas quando há uma correção, quando há realmente uma verdade de um erro ao qual nós cometemos, estampada para nós, nós refletimos. E se nós somos espertos, nós buscamos mudança. Nós buscamos realmente ter atitudes completamente diferentes, porque uma transformação só é de verdade quando eu reconheço o meu erro, quando eu analiso a situação vivida. Assim, quando falado para mim, eu retrocedo, porque muitas vezes retroceder não é sinônimo de derrota. Retroceder muitas vezes é sinônimo de preparo para um avançar. Paulo mesmo diz isso, que existem armas de defesa e armas de ataque. Não tem como nós atacarmos continuamente se nós não nos prepararmos, se nós não olharmos o ambiente a qual nós estamos vivendo, se nós não olharmos para nós mesmos e reconhecer os nossos erros, nós nunca conseguiremos ser transformados. Nós só iremos chegar no objetivo, no alvo, se nós fugirmos dos erros. E por isso eu me alegro quando alguém vem e me corrige, quando alguém vem e me confronta, quando uma palavra ela começa a me esmagar quando eu estou aí sentado. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu estou agindo de uma maneira errada, e se eu permanecer agindo da maneira errada, eu não vou alcançar a glória, eu não vou alcançar a eternidade ao lado de Deus. E por isso nós precisamos entender, porque é desta maneira que nós vamos buscar mudança, é dessa maneira que nós iremos reconhecer os nossos erros para poder aprender mais. Porque aquele que não reconhece os teus erros não aprende, mas aquele que reconhece os teus erros aprende para poder viver coisas novas que Deus ele tem preparado. Pedro, ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. João 21 vai falar que Pedro ele está
no barco com alguns discípulos, pescou a noite inteira e nada pegou. Aí um homem na beira da praia, ele grita: ei, lancem a rede para o outro lado do rio. E um dos discípulos que estavam no barco falou: Pedro, é o Senhor. Pedro não hesitou. Enquanto os outros discípulos ficaram jogando a rede, ele tirou as suas vestes, pulou no rio e a nado foi até onde Jesus estava. E quando chegou ali diante de Jesus, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olhou novamente para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: tu o sabes, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus pela terceira vez falou: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que o semblante de Pedro entristeceu. Penso eu que a Bíblia não diz, mas penso eu que uma grande nuvem no cérebro de Pedro começou a falar: tá vendo, Pedro? Você negou a Jesus 3 vezes. Agora ele está te perguntando 3 vezes se você o ama. Tá vendo, Pedro, quantas coisas erradas você fez lá no passado? Tá vendo, Pedro, a maneira que você se encontra hoje? Só que Jesus, ele quer uma razão para poder transformar a sua vida. Ele quer mostrar para você que você está errado, que você agiu de uma maneira completamente impossível e pecou, porque não era possível você viver da maneira como você estava ali diante de Jesus, se achando mais forte de todos os discípulos. Aí ele fala: tu sabes que eu te amo. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. E os discípulos chegaram, e Jesus já estava ali com um peixe cozido nas brasas e pão para servi-los. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali naquele momento confrontando o erro de todos eles, o erro de todos nós, porque nós colocamos a nossa confiança nos nossos braços e achamos que nós vamos conseguir vencer qualquer situação. Só que para nós sermos vencedores, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de meditação na palavra, nós precisamos ter uma vida de comunhão com os santos de Deus e com o Senhor Jesus. Não dá para se viver maravilhas se nós não tivermos comunhão. Jesus estava falando ali para aqueles homens que ali estavam: filhos, vocês precisam estar unidos, porque um dia serás velhos e muitos te carregarão de um lado para o outro. Só que enquanto tiver vigor, faça a minha vontade prevalecer. E eu quero dizer para você: você tem força, você tem vigor, e você não nasceu para ficar aí parado, você precisa se movimentar. Jesus está te chamando para um propósito. Pare de negar ao Senhor, exerça o teu chamado, a tua função. Olha a situação a qual você está vivendo. Talvez você não tenha conseguido desfrutar daquilo que você tanto sonhou, porque você está negligenciando aquilo que Jesus preparou para você viver. Só que esta noite você precisa se chacoalhar, você precisa abrir o teu coração para que o Espírito Santo venha te moldar diante do teu erro, para que você venha a ser transformado. Nós precisamos ser confrontados dia após dia. Ninguém peca porque quer. Você peca porque você quer? Sim ou não? Pecar é o quê? Um acidente, um erro. Mas quando você faz aquilo hoje, você faz amanhã, você faz depois de amanhã, você faz semana que vem, você faz o mês que vem, você já peca porque você quer. Não é um acidente. E nós precisamos reavaliar quais são os erros que nós estamos cometendo. Se estamos pecando porque gostamos, porque achamos que o pecado é gostoso, ou se estamos pecando porque nós estamos sofrendo um acidente de trajeto, um percurso ao qual nós entramos, e acometido de um erro, nós caímos, choramos. É claro que existem pecados que são por
negligências nossas, mas a maioria dos pecados são por vontade própria. E quando você peca por vontade própria, você fecha os céus ao seu favor. Imagina comigo a conversa dos discípulos naquele momento que estavam sentados na mesa, falando dos milagres de Jesus, falando: está vendo? O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele ressuscita mortos. O nosso Jesus, Ele cura paralíticos. O nosso Jesus, Ele provê o pão para milhares de pessoas. Estavam todos alegres, felizes. Estavam falando de todos os milagres, de todas as atitudes que Jesus tinha. Mas naquela última ceia, ao qual todos estavam brincando, contando as boas novas, alegres, não se deram conta que Jesus estava com o semblante caído, com o semblante triste. E aqui eu abro um parênteses: quantas pessoas estão ao nosso lado desta forma? Quantas pessoas tristes? Quantas pessoas que talvez você esteja vendo pela última vez? Quantas pessoas estão chorando por dentro e você não tem a sensibilidade de poder dar um único abraço, porque talvez um único abraço pode salvar a vida. E naquele momento, Jesus, ele tinha que anunciar o traidor. O versículo 18, ao qual nós lemos de Marcos, diz: e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. Imagina comigo, você opera milagres, você desfruta das promessas, você está com aquele que disse que era filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que estava ensinando os discípulos para poder realmente dar continuidade, porque Jesus estava falando: eu morrerei, mas eu ressuscitarei. E eles não deram créditos em nenhuma daquelas palavras de Jesus, não todos, mas um principalmente, o traidor, porque estava na mesa. E o que você faria nesse momento, se fosse um dos discípulos? O que você faria se você visse Judas pegando o pão? Você mataria ele? Você prenderia ele? Não adianta você querer se esconder. Não adianta você falar assim: eu não faria nada, porque eu tenho certeza que lá no seu interior você já matou Judas. Porque todos nós iríamos olhar para Judas como traidor, falar: você não serve para estar ao nosso lado, afaste de mim. Você prenderia ele? Não, você vai ficar preso, porque você não vai entregar o nosso Deus, você não vai entregar a Jesus. Eu tenho certeza, porque eu teria essa atitude, faria ele sofrer, porque ele não iria entregar. Mas e se sou eu, Judas? Você já pensou se fosse você? Seria acusado, apontado, que iriam até mesmo matar você. Só que lá no Evangelho de João, quando Judas vem e beija Jesus, Jesus fala: amigo, por que fizestes isto? E diante do pecado que você e eu cometemos, Jesus não aponta para a minha vida e para a sua, querendo nos matar, querendo nos aprisionar. Ele olha para nós e vê que somos falhos, e Ele nos chama de amigos. Venham para perto de mim, porque se estiver perto de mim, eu mudo a tua história, eu te transformo. Só que nós estamos lidando com uma racionalidade humana, somos incapazes muitas vezes de perdoar coisas pequenas, e quanto mais algo desta forma. E eles começaram a entristecer-se e dizer uns aos outros: será que sou eu que vou trair? Será que sou eu? Porque naquele momento penso que Deus, Ele
apagou da memória aquilo que Judas fez, porque eu tenho certeza que ele, Pedro principalmente, talvez mataria Judas naquele momento. Só que Jesus, ele vai e apaga da memória de todos aquela visão de ver Judas pegando o pão no prato ao qual Jesus estava comendo, porque ali ele já apontou que ele era o traidor. Mas se era necessário que isso acontecesse para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que hoje eu e você pudéssemos ter o perdão. O versículo 20 diz: mas ele respondendo disse-lhes: um dos 12 que põe comigo a mão no prato é o que vai trair. Nós precisamos entender que Judas naquele momento estava ali para um propósito, e se Deus já fez tudo isso acontecer, é porque era-se necessário trazer a salvação. E a Bíblia diz lá no versículo 26 que depois de tudo isso ter acontecido, deles estarem assentados na mesa, de Judas ter posto a mão no mesmo prato de Jesus, a Bíblia diz que eles saem cantando um hino, indo para onde? Para o Monte das Oliveiras. Após a ceia eles saem, e eles não vão dormir, eles vão orar, eles vão para o monte. Só que Jesus, ele separa dois grupos. Ele separa um pequeno grupo para ir com ele, daqueles que estavam mais próximos, que eram Pedro, Tiago e João. E Jesus fala para eles: vocês outros, fiquem aqui. E chamou os 3 para mais longe. Falou: filhos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu vou ir um pouco adiante, mas vigiai e orai, intercedam por mim, porque eu vou entrar nesse monte, e eu não sei o que eu vou viver lá dentro, porque a minha hora é chegada, os momentos estão chegando. Eles ficaram surpresos, pois Jesus nunca havia pedido oração para ninguém. Jesus era aquele que olhava para a situação da pessoa e ele se adiantava para poder trazer a solução daquilo que as pessoas precisavam. E naquele momento Jesus fala: orem por mim. Aí Jesus ia mais adiante, conversava com Deus, falava: Pai, tudo te é possível, mas passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E quando voltava, detalhe, estavam todos dormindo. Aí Jesus falava: ei, despertem, não pudestes vigiar e nem orar 1 hora comigo. Aí Jesus voltava para dentro do monte, ele orava de novo. Quando voltava, pegava eles dormindo de novo. Aí Jesus falava novamente: ei, vigiai e orai, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Voltou novamente para o monte, orou novamente as mesmas palavras, e quando voltou, novamente encontrou eles dormindo. Se Jesus ele volta hoje para buscar a tua igreja, será que ele encontra a sua igreja desperta, despertada ou dormindo? Os dias nos quais nós estamos vivendo, nós vemos as pessoas esmorecendo na fé, olhando para situações, para homens, e começam a culpar a Deus por aquilo que estão vivendo. As pessoas começam realmente a querer buscar razões essas para poder continuar no erro, ao qual nunca se converteram. Nós precisamos entender que Jesus ele está à porta, e se ele chegar e te ver dormindo, você não sobe, e por isso você precisa estar desperto, porque ele vai voltar. A palavra dele diz: eu subirei, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. E se Jesus ele disse isso, ele vai cumprir aquilo que ele falou.
porque a sua palavra, ela me garante isso, que nenhuma das tuas palavras voltarão vazias antes que se cumpram. Eu quero dizer para você, a palavra liberada por Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Por isso esteja desperto, não fique dormindo, não fique cochilando, porque se Jesus ele vier hoje, você sobe, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, no abrir e fechar de olhos. Se for só 2 que sobem aqui, eu sou um. Quem é o próximo? Será que estamos realmente preparados para subir? E por isso Jesus ensinou, eles não sabiam nem mesmo como orar. Jesus estava ali precisando de um intercessor, e não tinha ninguém preparado para interceder por ele quando ele estava lá dentro do monte. Jesus ensina que temos que ter pessoas para desabafar. Você tem pessoas para desabafar? Você tem pessoas que você pode chegar diante dela e falar os teus problemas, sem ser acusado, sem ser apontado? Será que nós temos pessoas de confiança? Que quando nós falarmos não vai ficar tacando pedra, não vai ficar pisoteando em você, ou vai te ajudar a se colocar de pé novamente, porque a minha Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se nós caímos, é porque nós somos falhos, porque nós somos seres humanos, e por isso nós precisamos desabafar. E quando nós não encontramos ninguém de confiança para falar, nós temos o Espírito Santo Consolador, que se faz presente no nosso meio, e quando nós falamos com Ele, Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, dizendo para o Pai: ele errou, ele pecou, ele falhou, mas ele está com o coração quebrantado para poder viver um refrigério dos céus. Por isso não acuse mais ninguém pelo teu erro, pelo teu pecado. Ajude. E se não puder ajudar, apenas ore. Tenha comunhão. Porque quando Jesus entrou ali naquele lugar, ele precisava de uma pessoa que intercedesse por ele. E todos que ele confiava estavam dormindo. Jesus procura dentro do jardim das oliveiras Deus, naquele momento de angústia, e não acha. Porque no jardim do Éden foi ao contrário. Deus procurou o homem e o homem estava escondido. Mas aqui no Monte das Oliveiras é Jesus que procura Deus, e Deus precisa se esconder para fazer com que se cumprisse aquilo que por intermédio dele foi preparado. E por isso Jesus fala: Pai, passa de mim esse cálice. Porque Jesus procurava no futuro o seu sofrimento, e o sofrimento de Jesus se tornava ainda maior, porque ele olhava a situação a qual ele iria viver. Agora imagina comigo, se você fosse Jesus e estivesse ali dentro do horto do Getsemane, sozinho. Você procurava Deus e você não achava. Procurava o diabo e também não achava. Não sabia o que estava esperando por você ali na frente. Mas quando os olhos dele se abrem e vem o futuro, ele vê ele sendo amarrado numa estaca. Por isso ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. E naquele momento, quando ele libera essa palavra, afasta de mim esse cálice, penso eu que o diabo começa a festejar, porque o conflito na mente de Jesus começa. Ele começa a ver a visão do futuro. E Jesus, ele não viu apenas ele sofrendo, mas ele viu você também sofrendo. E por isso ele fala: Pai, todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e a tua vontade vai fazer com que muitos me adorem lá na frente.
Muitos vão fazer com que o seu corpo me louve, me adore, se entregando a Ele. E isso gerou coragem em Jesus para Ele lutar naquele momento, porque se Ele fosse olhar apenas para o sofrimento, eu sei que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas imagina comigo, quando Deus ele libera lá para Moisés uma quarentena de açoite menos um, era com um açoite, ou seja, com uma arma tipo um cinto, que tinha só um fio de corda, mas aqui era uma arma romana, para humilhar os judeus. Os romanos fizeram uma arma chamada azorrag, e essa arma azorrag, ela tinha 12 tiras de corda, tinha pedaço de navalha na ponta, osso de carneiro quebrado em outra, bolas de aço em outra, e eram 2 carrascos endemoniados, um à direita, outro à esquerda. E a tradição judaica diz que na 10ª chicotada, no 10º açoite, o corpo da pessoa não aguenta, ele pende, e quando pende, o carrasco ele vai dar o açoite, o 11º, e o 11º pega no rosto, na cabeça. Por isso a minha Bíblia fala que não achou-se formosura alguma em Jesus, porque imagina a maneira que ele sofreu. E Pilatos, achando que ali a ira dos judeus tinha sido exterminada, ele foi estudar a Páscoa do judeu, e ele sabia que no dia de Páscoa os judeus soltavam um prisioneiro, e Barrabás, que estava na prisão junto com Jesus, foi colocado ao lado de Jesus, e ele falou: eles vão escolher que eu solte Jesus, porque Barrabás ele é um criminoso, e Jesus, que crime cometeu para estar aqui? E as pessoas que ali estavam pagas por dinheiro, Pilatos olha para eles e fala: a quem queres que eu solte? A Jesus, o Nazareno, ou a Barrabás? E o povo começa a gritar: soltem a Barrabás. Pilatos ficou estarrecido. A sua esposa, Cláudia Brócolo, ela chega diante de Pilatos e falou para ele: ei, este homem inocente, eu sonhei com ele a noite inteira, não faça nada. E naquele momento ele lava as suas mãos e fala: eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. E os próprios patrícios de Jesus que ali estavam falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa geração. Por que eles sofrem até o dia de hoje? Porque eles profetizaram isso sobre a sua boca. Só que a minha Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram, mas todos aqueles que o aceitaram serão chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus ele veio para você, ele veio para mim, e é por isso que nós precisamos valorizar um momento como hoje. É por isso que nós precisamos olhar para essa situação a qual nós estamos vivendo e falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de viver esse renovo, de viver esse fortalecimento, de poder estar com o Senhor comungando. Obrigado, Jesus, porque Jesus, quando ele olhou aquela situação toda, ele saiu do jardim para enfrentar o seu propósito, porque ele sabia que o propósito ao qual ele iria enfrentar traria vida, e vida eterna para mim e para você hoje. Por isso ele enfrentou. E muitas vezes nós nos desesperamos, porque nós olhamos apenas a situação hoje. Nós, se fôssemos Jesus, talvez teríamos fugido. Só que Jesus ele não foge, e não foge por amor a quem? A mim e a você. Por isso ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, mas por eles eu vou até o final. Eu vou sofrer, vou ser humilhado, mas eu vou até o final. E Jesus, traído por um beijo, Jesus olha para Judas, chama de amigo. Jesus estava querendo dizer para Judas: ei Judas, não faça nada de errado, meu filho. Mesmo você me traindo, eu te amo. Mude a tua história.
Essa palavra talvez venha de encontro à minha vida e à sua, que traímos a Jesus com as nossas atitudes, com os nossos pecados, que cometemos no decorrer da semana, porque todos nós somos pecadores. Porque se fôssemos santos, da maneira a qual talvez nós pensamos ser, nós não estaríamos mais aqui. Mas a decepção nos faz perder a fé em Deus. A decepção faz com que nós venhamos viver a vida conforme a nossa vontade, nos faz olhar para diante, para dentro de nós, e nos faz tomar atitudes que entristecem a Deus. Mas somos nós que estamos sofrendo, somos nós que estamos nos ferindo. Muitas vezes nós carregamos uma espada a vida toda, e Deus nunca nos repreende, porque o que Deus Ele quer fazer é tirar realmente a espada de dentro do teu coração, não da sua cintura. Porque a espada que estava dentro do coração, talvez de Pedro, você conhece a história, era pior do que aquela que ele estava carregando na cintura. Porque se Pedro tivesse convertido verdadeiramente, se ele amasse como Deus o amou, como Jesus o amou, ele não tinha desembainhado aquela espada para cortar a orelha de um soldado, mas ele tinha deixado Jesus agir da melhor maneira possível. Só que essa noite o Senhor Ele te chamou para poder mostrar para você que através da fé em Jesus você pode vencer, você pode superar essa situação vivida, você pode desfrutar de um plano perfeito, você pode olhar para o alvo e falar: eu vou vencer. Porque nem mesmo Roma fez com Jesus o que os seus patriarcas, os patrícios fizeram. Porque Roma queria soltar a Jesus, só que os seus próprios patrícios quiseram matá-lo. Mas só que esta noite, em nome de Jesus, se há alguém querendo matar você, se há alguém querendo tirar os teus sonhos, se há alguém querendo fazer com que você venha a perder o foco, a visão daquilo que Deus Ele tem prometido, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Ele te ama, e ponto final. Ele não morreu apenas para um grupo escolhido de pessoas, Ele morreu para nós que estamos aqui hoje, relembrando tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele não desistiu da cruz que estava carregando, que iria carregar, e eu e você também não devemos desistir. Nós temos que pegá-la, nós temos que lutar, nós temos que ir adiante. Deus vai levantar alguém para te ajudar quando você estiver mais fraco, quando você estiver debilitado, quando você estiver sozinho. Ele vai olhar para você e vai falar: eu te coloco de pé, eu coloco pessoas ao seu lado para poder te sustentar, porque você está fraco, você está sofrendo, mas eu sei quem pode te ajudar. E ainda que o homem não te ajude, você pode ter a certeza, o Espírito Santo de Deus vai te pegar no colo e vai falar: eu vou te ajudar a vencer esse propósito. Eu e você precisamos de amigos verdadeiros. Você tem amigos verdadeiros? Se você não tem amigos verdadeiros que possam te ajudar, você pode ter a certeza, o Espírito Santo vai te ajudar. Nós precisamos de amigos verdadeiros que não abracem o nosso erro, que não abracem o nosso pecado, mas amigos que não nos julguem, amigo que não venham a beijar-nos, amigos que vão realmente mostrar os erros, amigo que te repreende a fazer o que é certo e não o que é errado, amigo que te repreende quem fala mal de você. Quando entra numa conversa, alguém vem falar mal de você, ele vai repreender: falei, não fale mal, porque és um filho de Deus, és um vaso escolhido. Você precisa ter autenticidade, porque se você não for autêntico naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você é um marionete, você é conduzido por pessoas, você deixa se levar facilmente,
Você não consegue ver os dois lados da moeda. Por isso Jesus fala, quando eles pegam a moeda ali, Jesus fala, o que tem nesta moeda? E de um lado tem uma esfinge, e de outro um valor. Aí ele fala, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Você não está entendendo nada. Deus está falando que nós somos como uma moeda. Nós temos duas faces. Nós temos a nossa cara, mas nós temos o nosso valor. E quando nós realmente mostramos a nossa cara para o homem, nós estamos mostrando para o homem, mas dentro nós estamos dando o nosso valor ao Senhor, diante daquilo que Ele colocou dentro do nosso coração. Seu amigo está aqui esta noite olhando para você, para te colocar de pé, para te fortalecer, para te animar. Ei, começa a se alegrar. Se você chorou até hoje, Deus está falando, eu vou cessar as lágrimas dos seus olhos, porque eu quero trazer alegria para você. Nenhum sofrimento que você está passando é pior do que aquele que Jesus passou ali depois que saiu do horto do Getsemane para enfrentar a cruz do Calvário. O sofrimento que eu e você estamos passando é pequeno perante tudo aquilo que Jesus ele fez. Por isso ele diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte, coisa que nós não podíamos fazer, coisas que eu e você estávamos completamente desfocados, destituídos, mas hoje, através de Jesus, Ele nos dá a oportunidade de podermos estar de pé, glorificando ao seu nome e dizendo ao Pai, obrigado, porque a sua vida, ela tem muito valor diante daquilo que Jesus ele determinou para você. Você não é qualquer um. Você precisa superar o vento e o mar. Jesus ele está te levantando para que você venha viver realmente as novidades de vida, as boas novas. Quem quer ser ajudado por Jesus esta noite? Eu quero. Você quer ser ajudado por Jesus esta noite? Então entenda o verdadeiro plano e se coloque realmente diante dessa situação para viver o verdadeiro propósito de Deus. E eu te convido a se colocar de pé comigo essa noite, porque existe um novo plano. Plano esse que Deus ele preparou para você. Plano esse que você vai olhar e entender o verdadeiro propósito. Um plano ao qual você jamais imaginou viver, porque Deus está no controle de toda a situação. Você não foi você que escolheu o Senhor, Ele que te escolheu. E se Ele te escolheu para um propósito, Ele te escolheu para um plano perfeito. Plano esse que muitas vezes nós duvidamos, que muitas vezes nós não entendemos. Só que Ele está realmente no controle de tudo, falando: filhos, aguarde, lute, não abaixe a guarda. Eu estou te chamando para se assentar na mesa comigo. Eu estou te chamando para viver um plano perfeito. E talvez você não tenha entendido a história de Jesus. Você não tenha entendido aquilo que Jesus ele fez ao olhar para nós, cheio de erros, falhas e pecados, e dizer: eu tenho perdão para vocês, meus filhos. Eu tenho a salvação. E esta noite, em nome de Jesus, aonde houver um coração, Senhor Jesus, machucado, ó Deus, que o Senhor venha sarar. Aonde houver, Senhor Jesus, uma alma chorando, Deus, que o Senhor possa, Pai, liberar, Pai, a Tua alegria, que o Senhor possa liberar a Tua paz, que o Senhor possa fazer aquilo que como homem nós jamais poderíamos fazer. Portanto, Deus, eu lhe peço que o Senhor venha, Pai, tirar todo jugo, todo grilhão,
sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. Eu gostaria que você estendesse as mãos aqui à frente. Para consagrarmos o pão e o suco. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós oramos, consagrando o pão e o suco. O pão que representa o teu corpo, que foi esmiuçado naquela cruz. O suco que fora derramado para a remissão dos nossos pecados. E no momento, Senhor Jesus, quando nós ingerirmos, venhamos fazer memória daquilo que o Senhor tem feito, Pai, ano após ano, até que o Senhor venha. Portanto, Senhor Jesus, abençoa os teus filhos e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Os diáconos estarão passando com os elementos que compõem a ceia do Senhor. Eu vou pedir para que você pegue e se sente. Vou pedir para você se assentar. Você pegue os elementos e aguarde para que todos nós venhamos cear juntos. Amém? Então, os diáconos, por favor, quem pode pegar a ceia? Todo aquele que aceitou a Jesus, pode tomar o seu assento. Os diáconos estarão passando com os elementos e que você possa pegar o pão e o suco e aguardar para cearmos juntos. Amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Mansões vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que meu Deus. Tô no luto em festa, a vergonha e glória, traz beleza, cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro,
de ossos, soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada